Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar esse podcast, que nada mais é do que uma prévia do que vai acontecer na imersão A Cura do Feminino, nos dias 18 e 19 de novembro. E a gente está aqui com todas as preletoras que vão falar nesse dia tão especial. Todo mundo vai dar uma palhinha do que vai ter lá. Eu sei que já deve estar todo mundo ansioso para saber o que vai acontecer. Então, até se você está em dúvida se vai ou não, hoje eu tenho certeza que você vai se decidir. E a gente vai começar falando aqui com a nossa querida Lara Mendonça, que é terapeuta, analista corporal e comportamental e facilitadora sistêmica. Tudo bem, Lara? Oi, Adriana, tudo bem? Boa noite, Boa mulheres noite. Boa lindas. Boa noite a noite. todas. Muito bem-vinda, Lara. E a gente vai começar com você mesma, que é a nossa idealizadora desse projeto tão maravilhoso, o qual a gente está fazendo parte. E eu começo perguntando para você o seguinte: o criador das leis sistêmicas, Bashing Hellinger, afirma a seguinte frase: com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Explica para gente essa frase. O que quer dizer isso? Falou em dinheiro, todo mundo gosta, né? Adriana, eu gosto de comparar essa frase com a terra. Imagina que a mãe, a mulher, é a terra, o solo. E do homem vem a semente, certo? Então, quando essa semente cai na terra, essa semente vai ser nutrida, vai ser alimentada, vai ser fortalecida por essa terra. Então, a mãe é como se fosse essa terra. O papel da mãe é alimentar, é nutrir, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente, certo? Sim. E se eu imaginar que o dinheiro também tem esse papel de nos sustentar, de nos alimentar, de nos prover, eu associo a energia da mãe com a energia do dinheiro. Então, se eu, filho, sei receber da minha mãe essa nutrição, sei receber esse alimento, eu também sei receber do dinheiro tudo que ele pode me proporcionar. Então, Uhum. da mãe vem o dinheiro, da mãe dinheiro vem, certo? Então, se eu não tomei a minha mãe no coração, eu não sei receber dela, eu só sei julgar essa mãe, eu só sei dizer que a minha mãe não fez como deveria, que a minha mãe fez errado, que a minha mãe foi ausente, que a minha mãe foi isso, aquilo, outro. Eu não sei receber, eu não sei receber esse alimento, esse sustento, a provisão. Então, pensando que a mãe e o dinheiro são o sustento, se eu não recebo a minha mãe, também não recebo o dinheiro. É a mesma energia. E aí, com o pai, o dinheiro fica. Vamos supor que você não tenha problema com a sua mãe e o dinheiro vem. Mas qual é a sua ideia de valor do pai? Como você valoriza esse pai? Da maneira que você tenha a ideia de valor do pai, a ideia que você tem valor do dinheiro. Se você imaginar o seu pai e pensar assim, meu pai era massa, meu pai era fera, meu pai era aquele que na hora que eu precisava era pau para toda obra, meu pai era resolvedor de problemas. Você está valorizando. Então, se eu valorizo o meu pai, eu também valorizo o dinheiro. Então, o dinheiro, além de vir porque eu sei receber a nutrição da minha mãe, esse dinheiro também pode ficar porque eu valorizo o meu pai. E eu também valorizo o dinheiro. Eu não preciso desperdiçar, eu não preciso me colocar em problemas, em dívidas, para o dinheiro ir embora. Porque eu valorizo. Agora, se você, nós, ou eu, você, qualquer pessoa tiver a ideia de que meu pai era um alcoólatra, abandonou minha mãe, traiu minha mãe, meu pai é abusivo, meu pai isso e aquilo outro, eu julgo esse pai, eu não concordo com esse pai, eu não estou valorizando ele. E eu também não estou valorizando o dinheiro. Se eu não valorizo, se você não fosse valorizado, você viria para essa pessoa que não te valoriza? De forma alguma. E o quanto isso é importante, né? Porque a gente vê tantas pessoas aí com problemas financeiros e às vezes a gente não entende que a raiz do problema tá lá atrás, né? Tanto que é importante saber isso que você tá passando pra gente hoje, né? Tem que estudar a fundo. Por isso, quem quiser saber mais e quem quiser prosperar também, a cura do feminino também é para isso, né? Em Com todos os certeza, sentidos. em todos os sentidos. Lara, então explica pra gente agora a seguinte frase: sem paz, sem ação. Mais uma vez, nós vamos falar das raízes, né? Às vezes a pessoa que está ouvindo agora deve estar pensando assim, ué, mas o que que tudo isso tem a ver com a cura do feminino? Antes de mais nada, a cura do feminino é um lugar. Esse lugar do feminino curado,
essa situação, nessa posição do feminino curado é um lugar. Eu não tenho como ocupar esse lugar, e estar nesse feminino curado, ou como diz a Bíblia, de ser a mulher sábia que edifica a casa, se eu não tiver as minhas raízes curadas. E quem são as nossas raízes? Papai e mamãe. É a base, né, a família é a É a base. base. E eu sempre repito muito, às vezes eu acho que fica até cansativa, que nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, se eu quero estar nesse lugar de maturidade, eu tenho que estar na posição adulta. Então, eu preciso curar lá o relacionamento com o pai, com a mãe, com a criança interior, para que eu consiga estar na posição de uma pessoa adulta, uma pessoa madura. E sendo 50% pai e mãe, o que significa o pai? O pai é a força. Se a gente reparar a mãe, como que ela pega o bebê? Ela pega o bebê virado para si, né? O rostinho dele tá para o corpo dela. É a introspecção. Só que o pai, ele pega a criança e vira para cima. Aí o pai joga para cima, e a gente que tá do lado quase morre do coração. Para preocupação da mãe, A né, quase preocupação da morre. mãe. E teve até um meme aí de um pai com a menina surfando. Eu não sei se Nossa, vocês viram. não vi. A gente do céu, o pai estava surfando na onda e a menina estava aqui, ó. Meu Não Deus, estava nem na prancha, estava que aqui. aflição. Então, A mãe passou. o pai que passa, com certeza. A gente que estava assistindo estava aflito. Imagina a mãe lá na beira da praia, imagino, né? Então, o pai que mostra essa força, é o pai que passa a segurança. Vai lá, o mundo tá lá, é seu, toma posse, agarra, conquista. Então, do pai vem essa força. A mãe alimenta emocionalmente, fisiologicamente, o pai manda a gente botar sebo nas canelas e É vai, isso né? mesmo. Então, é do pai que vem essa força. E se eu não tomo meu pai, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não conheci meu pai, eu não tive convivência, ou ele morreu quando eu era criança. A questão não é convivência. Porque às vezes, infelizmente, nem sempre o papai e mamãe são os mais bonitinhos, mais legais. Porque eles também tiveram uma história, e os papais e as mamães deles também talvez não foram tão legais e a gente só dá o que recebe. Sim, Então, a questão não é, a convivência, a questão é aceitar que aquele pai é o pai certo para mim. Porque se não fosse a semente daquele pai, não era você. Então, é suficiente. Tiveram muitas dores? Sim, mas eu preciso entender que ele fez o que deu conta com os recursos que tinha, com a consciência que tinha naquele momento. E pai e mãe são pessoas comuns, que não têm certeza do que estão fazendo, têm fraquezas. Então, eu preciso entender que, apesar de todos os conflitos, eu preciso ressignificar e entender que aquele homem era um homem comum, que fez o que dá conta, e entender, ele é meu pai. Quando eu coloco isso no meu coração, ele é o meu pai. Eu consigo tomar esse pai no coração e tomar a força para ir desbravar o mundo e ter a ação que eu preciso na vida. que maravilha. Quão profundo é isso aí que você falou, hein? Acho que tocou no coração de muita gente. Muita gente É, tem problema aí com o pai, né? Vamos reavaliar essa situação, tanto que é importante. não é fácil. Me responde aqui, Lara, e se a criança interior estiver ferida, implica na prosperidade da vida? Ai. Ai, hoje o negócio aqui tá só pegando dinheiro, né? Adriana, vamos pensar quando somos criança. Sim, Como é que é a dinâmica enquanto somos criança? Nós recebemos tudo, né? Nós recebemos, mãe, eu quero um chocolate, eu quero um presente de Natal, faz um aniversário para mim. Então, nós recebemos tudo do pai e da mãe quando somos criança. A gente não tem que fazer dinheiro, a gente tem que ganhar. A gente ganha casa, comida, energia, celular, presente, a tudo gente ganha. fácil. Quando é criança, é tudo uma É a maravilha, né? dinâmica de ganhar, de receber. Sim, E se eu estou com a minha criança interior ferida, eu vou para a vida adulta com essa criança latente. Ela que está governando. Aquela frase do Jung que eu falei até no outro podcast. Até que você se torne consciente ou inconsciente, vai governar a sua vida e você vai chamar de destino. Quem está governando a vida de uma pessoa com a criança interior ferida é a criança. Então, está numa dinâmica ali infantil. Se eu que estou numa dinâmica infantil, eu não vou fazer dinheiro. Eu quero ganhar. Eu não me autorresponsabilizo para ter o que quero. Eu fico esperando que alguém faça para mim, que alguém venha me salvar, que alguém venha me socorrer ou me dar alguma coisa, porque eu estou aqui e na quanta posição gente infantil. eu vejo nessa condição que você está falando? Muitas. Muitas pessoas, né? E eu falo assim: criança não faz dinheiro, criança não casa, criança não tem filhos. Então, quem está com a criança ferida
ela está nessa posição de não realização, porque a criança está esperando alguém fazer alguma coisa por ela, inclusive dar dinheiro. E não existe essa pessoa, né. Mãe e pai teve o seu dever no passado, mas depois que a gente tá adulto, né, que a gente cresce, é a gente por si mesmo, né, não tem quem vá fazer por nós, né. Então a gente É, realmente tem que acordar para isso que você tá falando, né. é. É a questão da autorresponsabilidade, que é muito difícil entrar nessa autorresponsabilidade, principalmente quando eu estou muito ferido, e aí eu também tenho uma postura, além de infantil, de vitimista. Então eu estou esperando ou responsabilizando alguém para fazer algo por mim, ou alguém é culpado e não eu, né. Sim, sim. E tudo isso é de uma criança interior ferida. Conheço muitos assim, viu. Vou ter que indicar para imersão. Lara, seguinte, recentemente você fez uma publicação lá no seu perfil do Instagram, que o título era o seguinte: Como fica meu relacionamento quando meu feminino está curado? Fala pra gente um pouco mais sobre esse assunto. Quando eu estou com o meu feminino curado, eu não quero mais ser a dona da coisa toda. Eu consigo entender que existe um meu lugar e em se tratando de relacionamento, existe o lugar do outro, do marido, do cônjuge, do parceiro. E eu não quero mais ocupar a cadeira dele. Então, estando com o feminino curado, eu não quero fazer o papel dele, eu não sou macho fêmea, eu não tenho mais prazer de bater no peito e dizer sou eu que faço e aconteço, eu que resolvo tudo nessa casa, porque se não for eu a fazer, a trocar o chuveiro, a Hum. chamar o eletricista, eu não estou mais nesse lugar. E não estando mais no lugar meu e do outro, eu passo a ter mais leveza. Eu acho que a maior característica do feminino curado é a leveza. Porque agora eu não tenho que assumir o que não é meu, e eu também agora posso receber, eu aceito ser cuidada, eu largo de ser controladora, ciumenta, eu deixo de riliar tanto, de ser rixosa, de reclamar demais, Nossa, Deus. de querer mandar, e aprendo a receber e descansar no meu lugar. E eu falo muito assim, que quando a gente cura o feminino, não que eu esteja completamente curada, né? A cura é um processo ad É. eterno, se a gente quiser sempre estar em crescimento. Mas as mulheres passam a ter a postura de a dona da casa. Eu não sou, independente de cuidar ou não de casa, de trabalhar fora ou não, não sou dona de casa, eu sou a dona da casa, a posição da dama da casa. E esse lugar é muito feminino. E eu começo a aceitar que alguns papéis são das mulheres, né? Existem a diferença entre o papel e a função da mulher e o papel e a função do homem. Então, a função e o papel da dona da casa, eu começo a aceitar esse lugar com mais paz. E não com raiva de cuidar deste lar, onde eu sou a maior responsável para transformar essa casa num lar harmonioso, bem decorado, aconchegante, onde a minha família, o meu marido queiram chegar. Então, Sim. entendo que o feminino curado é um lugar de muita leveza. E é um processo, né, é uma É um processo. evolução, e o tanto que é bom a gente viver de forma leve, né, sem essa tensão, sem essa preocupação toda nas costas, né. Quando a gente entende isso, acho que flui tudo muito melhor. E a comunicação é um ponto importante nisso aí, né. Com certeza. Faz muita diferença. Faz. Lara, então, assim, eu acho que depois dessa palhinha que você deu para nós, acho que já deu para sentir como vai ser a imersão, dos assuntos que vão ser abordados lá pela Lara, assuntos esses importantíssimos para todas as mulheres casadas, divorciadas também, né, Com porque é um momento certeza. ali para mulheres mesmo, para curar ali em todos os sentidos. E agora a gente vai falar com a Juliana, que também é uma das preletoras da nossa imersão. A Juliana, que é escritora, palestrante e psicopedagoga. Psicopedagoga, não posso errar nesse nome aqui. Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui conosco, viu? Eu que agradeço, primeiramente, a Deus e a Lara por me dar essa oportunidade, né, de me convidar para ser preletora desse momento tão importante, que foi uma resposta para mim, uma resposta de que realmente eu estou trilhando pelo caminho que eu devo trilhar para conseguir aí cura, porque a cura a gente sempre vai buscar. Sim, Lógico que tem as feridas mais profundas e a gente, em busca dessa cura, do autoconhecimento,
com certeza tudo vai se transformando na nossa vida, inclusive os relacionamentos. Tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Então, já que você puxou o assunto, eu já vou te perguntar. O seu tema na imersão é relacionamento curado, vida transformada. O que você define como relacionamento curado? Eu não poderia jamais falar de um tema desse se eu não estivesse vivendo, né? E, na verdade, é justamente isso que a Lara, ao me fazer o convite, ela percebeu toda essa história de vida. Sou jovem, me considero jovem, né? Tenho 36 anos, mas Sim, eu tenho 15 anos vou fazer 15 anos de casada, tenho 4 filhos. E o que que é um relacionamento curado? O relacionamento curado é quando a pessoa, ou a mulher, ou o homem, o ideal são os dois juntos, buscarem a cura. Porque nós crescemos ali em uma família diferente, cada um na sua família de origem, sim, nos unimos e formamos a nossa família. E na maioria das vezes, não estamos curados de feridas que adultos nos causaram, pessoas nos causaram. E o que que acontece? A gente casa achando que tá tudo bem, que foi o meu uhum, caso, né? Quando eu casei, eu achei assim, nossa, eu já tô super preparada, estou pronta para o casamento, tal. Mas na verdade, eu não estava nem um pouco. Mas eu tive um encontro muito forte com Deus, né? Eu sou cristã, né? Frequento, participo da Igreja Católica. E um desses encontros com Deus, que foi antes do casamento, Deus me confirmou que Ele queria essa família. E aí, o que que eu comecei a buscar? A minha cura. Por quê? Como que eu vou conseguir ter um relacionamento saudável com meu esposo se eu não estou em busca da minha cura? Da cura das feridas da minha alma. Se eu tô com o espiritual também ferido, com o corpo, né? Corpo, mente, espírito, tudo ferido, como que eu vou conseguir conduzir uma família? não tem como. Existe, É. em alguns casos, existem casamentos que sobrevivem aí e vão até o fim. Mas será que essas pessoas estão felizes sem se preocupar em curar o relacionamento em si? Pode existir casamento, mas relacionamento nem sempre existe entre Sim, esse casal, né? E lá em casa é uma preocupação minha diária. Ele não tinha tanto essa consciência no começo do casamento, mas o processo que eu me determinei a buscar, ou seja, conscientizei, não, eu preciso mudar em muitos aspectos, eu preciso ser uma pessoa melhor para ele, porque senão não vai durar esse casamento. sim. Porque em muitas questões, muitas situações, muitas experiências que nós vivenciamos, crises, eu era uma criança mimada, que queria e só julgava, julgava, julgava. E aí, onde chega um casamento assim? Que os dois estão se posicionando como uma criança birrenta ou um adolescente ferido lá no passado que não buscou a cura e que agora está ali lutando para conseguir conviver com a pessoa que não tem nada a ver com a experiência de vida, porque ele teve uma realidade diferente da minha. Eu tive Sim. uma realidade totalmente diferente. Uhum. Então, qual que é o segredo? Conta pra O gente. segredo é a busca constante, é a busca diária de estratégias, busca diária de oração, conexão com Deus, não importa a Crença? crença, não importa a crença. Lógico que eu vou falar a minha crença, eu sou cristã e Deus é tudo na minha vida. Se não fosse Deus, não existia casamento. É a base, não ter Nós, eu creio nós, nisso também. exatamente, nós não estaríamos juntos. E é isso, é a busca diária de fazer o quê? Fazer com que nós nos curemos todos os dias e ajudamos Uhum. o outro a enxergar isso, se Sim. caso ele não tenha essa consciência. E foi dessa forma que você curou o seu relacionamento? Exatamente. Como eu falei para vocês, né? Conversei várias vezes, eu e a Lara fizemos algumas lives falando sobre isso. Eu julgava muito, eu condenava muito os atos, queria que fosse do meu jeito. Então, o meu masculino muito assim forte, né? Aquela parte assim de querer mandar, de querer. Aí eu tava esquecendo da parte do feminino, de ser Sim. carinhosa, entendeu? Então, eu vim com Uhum. alguns hábitos também familiares que prejudicou meu casamento. Então, o que que fez a Ju acordar para a vida? Porque o casamento ia acabar.
Quando Sim, chegamos nos 7 anos de casamento, eu estava grávida da segunda filha, nós vivenciamos aquela crise dos 7 anos. Por que que sim. nós vivenciamos aquela crise? Porque eu não estava suportando ele fazer o que eu não queria que ele fizesse. Eu estava julgando demais e outra, eu não estava nem aí para mim mesma. Como que a gente pode sustentar um casamento se a gente não tem amor próprio? Se a gente não tem uma boa autoestima, uma autoestima elevada, se a gente não está ali conectada com Deus para ser uma pessoa melhor e não ficar julgando, e sim dialogando, porque a comunicação dentro do casamento tem que ser constante. É tudo, né? Eu Constante, é tudo. acredito que em todos os tipos de relacionamento, né? Não só no casamento. Sem comunicação, É a gente não se comunicação entende, e a consciência né? de que Não. a gente tem que ser melhor todos os dias. Tem que Exatamente. buscar o crescimento todos os dias, tem que plantar o amor no coração do cônjuge todos os É dias. uma conquista, né? Mesmo que não Não, seja fácil. não pode acreditar que você já conquistou. Todo dia você tem que querer conquistar aquela pessoa que está do seu lado. Exatamente. E para a gente finalizar, qual foi a transformação na sua vida após essa mudança? A transformação assim maior foi porque eu me enxerguei. Na verdade, me enxerguei não, porque enxergar é só visualizar, mas ver é muito além do que enxergar. Eu acho que é isso. Eu consegui me ver. Eu me olhei no espelho e uma das diretoras espirituais que acompanhava o meu casamento, que me acompanhava, virou um dia para mim um dos retiros que eu participei e falou assim: "Como que você quer que o seu esposo seja uma pessoa melhor se você só fica olhando para ele, colocando ele num pedestal ou julgando ele, condenando ele? E você, Ju, o que que você está fazendo para você mesma? Ju, se ele partir amanhã, o que vai ser de você?" Pergunta profunda essa, né? As perguntas transformam. Uhum. Então, foi isso. Eu comecei a conectar intensamente comigo, com o meu passado, com os erros que eu cometi. Fui para a confissão, que na Igreja Católica tem a confissão, que é Sim, aquela rasgar a alma, falar das nossas misérias, das nossas fraquezas, falar que não está conseguindo, porque pode também ser um direcionamento. sim, Pedir sim, ajuda, né? Porque tem sim. pessoa que, meu esposo mesmo, ele tem um pouco de dificuldade em confessar, a palavra assusta. Mas eu sempre ensino, não é isso. É abrir o coração, é falar o que que você quer, Sim, sabe? O que sim. você deseja, a ajuda que você precisa, que você não tá dando conta só, Exato. E o homem, às vezes, entendeu? ele tem essa dificuldade de pedir ajuda, Exatamente. E né? quando a mulher entra no processo, automaticamente vai acontecendo. Sim, Pode demorar? Pode demorar. mas Mas acontece. acontece e eu acredito muito, muito na família e no casamento. Eu acredito que quando, mesmo que um dos dois não esteja assim alinhado, se um dos dois, vamos supor, eu, no caso, mulher, se eu persisto para mim buscar esse autoconhecimento, essa cura interior, aprender a perdoar e a me perdoar, vai acontecer do jeito que Deus quer. Tenho certeza Eu tenho disso. certeza, Eu não também tenho tenho. dúvida. Eu creio. É isso aí. Ju, obrigada, viu, por Eu que tudo. agradeço. Agora a gente vai falar com a nossa querida Bispa Rízia, que além de bispa, é analista comportamental e especialista em inteligência emocional. Rízia, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui, que é uma das preletoras da nossa imersão. Muito boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde. Sim, sim. Não sei que hora que o pessoal vai ver, né? Agora é boa noite. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, primeiro por Deus, né? E cumprir o propósito e o encargo que Deus tem nos chamado há alguns anos para trabalhar com mulheres, cura interior, libertação. E, em segundo lugar, a minha querida Lara, que é uma grande águia. Amém. No passado eu costumava, e até hoje, de vez em quando eu falo, né? A minha ovelhinha querida, mas eu tenho aprendido e tenho buscado falar literalmente aquilo que as pessoas são. Você é uma águia, uma leoa, uma mulher que nasceu para brilhar e já está vivendo o seu propósito e você vai alçar voos altos. Isso que eu desejo para Amém. sua vida, minha Temos Eu querida. certeza. recebo em nome de Jesus. Gente, a Rízia tá aqui porque também vai dar uma pala pra gente do que vai ser a palestra dela lá no dia da imersão. E eu quero começar perguntando pra Rízia o seguinte: Rízia, o que é paternidade pra você?
Bom, quando a Lara me fez o convite, ela disse assim, Bispa, do que você gostaria de falar? Traz um tema. E na hora o meu coração queimou muito uma frase. Eu sempre, quando eu sou convidada para falar, sempre quando eu vou dar alguma mensagem na igreja ou onde eu sou convidada, eu oro antes. E aquilo que queima no meu coração, eu entendo que é o direcionamento de Deus para mim. Cada um tem as suas particularidades, a forma de ouvir Deus, né? E Sim. aí queimou meu coração, Pai, um homem para toda a vida. Uau. Eu acho muito forte, porque tudo isso que nós estamos falando aqui sobre o nosso ninho, né, o pai, a mãe, aquilo que significa para a gente, e a Lara começou falando sobre essa junção do pai e da mãe, as nossas raízes, se elas não forem curadas, essa árvore não vai crescer. Né? A Bíblia nos compara com árvores, que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros. E as raízes dessas árvores, elas buscam a água desse ribeiro, onde ela vai se alimentar. E que no tempo certo ela vai dar fruto. Mas mesmo no tempo do deserto e da seca, ela não vai parar de florescer. Então, Deus é extraordinário, né? E o pai, ele é essa figura que sempre vai definir a nossa caminhada. Pai, ele é a semente. A Lara também disse, eu achei extraordinário, que a nossa fala complementa, né? Você vê como que as coisas de Deus são assim. A mulher, ela é a terra, e o homem é quem tem a semente. E essa terra, ela precisa estar curada para receber essa semente, para que essa semente germine. Sim. Então, sem essa semente, não tem o fruto. Então, a figura do pai, do homem, na vida de uma mulher, de um filho, de uma menina, de um menino, é fundamental, porque ele vai definir toda a caminhada. Sim. Pai é um título de Deus. Nós conhecemos a palavra pai porque é o próprio título de Deus. É o título do próprio Deus. E Deus condividiu esse título com o homem. E isso é extraordinário. Deus condividiu o título dele com o homem, o ser masculino. Então, o que é o pai? O pai, ele representa provisão, proteção e autoridade. Foi isso que Deus condividiu com o homem quando ele disse assim, eu vou dar meu título para você. Você vai ser a autoridade, você vai ser a provisão e você vai ser o protetor dos seus filhos. Olha a responsabilidade dos pais, né? Você está entendendo por que hoje nós vivemos uma grande crise na identidade? Por quê? Porque a mulher, ela é a comunicação da casa. A mulher é aquela que dá a visão de mundo, a cosmovisão. É ela que vai ensinar os filhos a como enxergar a honrar esse próprio pai, esse homem. E aqui eu já quero abrir um parênteses, que eu quero falar do pai, mas a figura da mulher é importantíssima. Sim. Então, mesmo você, minha querida, que talvez é mãe solo, mãe single, né? Você que aí foi abandonada e seus filhos talvez não tenham um pai, não tenham um pai presente, um pai saudável, um pai funcional, você como uma mulher sendo essa terra curada, é importantíssimo você vir para a cura do feminino, porque você é a mulher que vai passar a visão do pai para o filho. A visão quem é esse pai? E por mais que esse pai tenha errado com você, minha querida, você não tem o direito de tocar na vida desse pai, no coração do filho. Porque o que eu mais vejo é isso. Eu cuido há mais de 15 anos de mulheres. E o meu trabalho de cura interior e libertação, quando se fala de libertação, todo mundo fica assim, ai, não quero, né? Exorcismo. Sim, o exorcismo existe, mas deixa eu te falar algo. O exorcismo é a parte mais fácil da libertação. Sério? Porque se você diz assim para um endemoniado, para um demônio que está ali a possesso do corpo de alguém, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Mas a parte mais difícil é você tratar caráter, é tratar feridas na alma. Então a libertação é o quê? A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo erra por falta de conhecimento. E aí as pessoas só sabem a parte A do versículo, mas a parte B diz assim, mas porque eles rejeitam o conhecimento, eu os rejeitarei. Então, você, mulher, precisa ter conhecimento de que você é que dá a visão de mundo, a comunicação de quem é esse pai. Quando você rechaça esse pai, quando você critica esse pai, quando você fala que esse pai é um vagabundo, um zero à esquerda, uma bela bisca, e é assim mesmo, que aqui a gente não precisa pôr palavra bonita, porque lá dentro da sua casa são essas palavras Até que pior, muito, né? ou até pior,
você está mandando uma comunicação para o seu filho, para o coração dele. E você está definindo esse homem, esse pai, que deve ser autoridade, proteção e provisão, no coração desse filho através da sua dor. Quanto Então isso é você sério. precisa ser essa mulher curada para que o seu filho não veja o pai dele com a sua ótica, com o seu óculos. Então é importante você ser curada por isso. Porque esse pai, ele vai definir a caminhada dos filhos. E essa mulher que é a terra, ela precisa ser sábia. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Ah, mas eu vou mentir para os meus filhos que o pai é lindo e maravilhoso? Não fala nada, deixa ele ver. Porque lá na frente, quando ele for adulto e ele entender, ele vai glorificar você. E você vai ser aquela mulher de Provérbios 31, que a Bíblia diz que ela vai ser louvada. Porque os filhos vão perceber e dizer assim, o meu pai não valia nada, mas a minha mãe nunca falou minha mãe nunca abriu a boca, a minha mãe me protegeu. E essa criança vai crescer saudável. Então, o pai é isso. Ele é a semente, é ele quem dá a direção, é ele que traz a provisão, é ele que traz a proteção. Por isso que nós estamos aí com uma sociedade totalmente doente. Por quê? Porque falta a figura do pai. Então, são pessoas inseguras, que daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre as Sim, consequências. vamos. Eu ia até te perguntar, mas acredito que você já até respondeu a importância do pai na vida dos filhos. É ele que dá a direção. É ele que dá a direção e a identidade. Por que hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não têm mais identidade definida? E a grande questão é, Satanás, e eu como bispa evangélica, e bispa é porque pastora de pastores, tá? O bispado é uma função. Então, quando a gente... Peraí um pouquinho. Joga fora as palavras. O intuito de Satanás em destruir a humanidade, na verdade, é o seguinte. O céu não está em guerra. Todo mundo acha que o céu está em guerra com o inferno, e não está. O céu está em perfeita e plena paz, como ele sempre esteve. O que está em guerra é terra e inferno. Satanás, ele não pode tocar em Deus. Satanás, ele não toca em Deus. Então, a forma que Satanás tem de atingir Deus de alguma forma é tocando em nós. Por isso que hoje a grande guerra de Satanás é tocar na nossa identidade desde o Éden. O que ele fez com Eva? Come para você ficar igual a ele. Mas ela já era. A Bíblia diz que Adão e Eva já eram iguais a Deus. Nós já tínhamos a identidade definida. Foi no ponto fraco dela, na fraqueza. Na fraqueza dela, porque a nossa fraqueza é a nossa identidade. A grande questão... Ela não sabia quem ela era, né? O nosso autoconhecimento, gente. É por isso que hoje, eu como pastora há muitos anos e cuidando, como eu disse aqui, de pessoas, eu tive que estudar. Porque a grande questão hoje da igreja e do povo de Deus é a alma. Porque nós somos seres tricotômicos, nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, nós vemos que a igreja hoje, o povo de Deus, eles cresceram muito no quesito espiritual. Nós entendemos o mundo espiritual, nós sabemos lidar, não que nós já tenhamos chegado, como Paulo diz, eu não acho que eu já cheguei lá onde eu deveria, mas nós progredimos como povo de Deus na questão espiritual. Nós, como povo de Deus, hoje não é pecado mais ir para academia, pensa. Aleluia, glória a Deus, como diz a nossa amada. Hoje, nós entendemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Sim. Nós precisamos malhar, nós precisamos alimentar bem. Enfim, isso não é tanto um problema mais, já temos conhecimento a respeito disso. Mas a grande questão, ainda o incógnita para a própria ciência, é a nossa alma. Sim. A nossa alma. E a gente precisa ser curados na nossa alma. Por isso nós fomos estudar e para a gente trazer entendimento para o povo de Deus e para a igreja e para as mulheres, o entendimento desse autoconhecimento e dessa alma alinhada. Porque uma alma desalinhada é como uma coluna desalinhada. A pessoa anda torta, a pessoa anda com dores, então a pessoa cai na murmuração. Enfim, ela entra num ciclo de autossabotagem, ela entra num ciclo destrutivo que, se ela não parar
e dizer assim, por onde eu vou começar? E talvez você que esteja nos assistindo hoje, você está aí também questionando. Peraí, por onde eu vou começar? Vem para o Imersão, Cura do Feminino, que você vai entender. É Com isso aí. certeza. É o melhor lugar pra Exato. começar. Só vem. Só pra começar. E a gente tem mania de se preocupar com a dor física, né? Sim. Só a dor física, a gente não se atenta para a dor da alma, que Esses- é tão importante ou mais. Não, acho que as duas, né? Caminham juntas. Esses ali. dias eu atendi uma adolescente que eu fui explicar para ela o que era dor na alma. Eu falei, olha, a dor na alma é mais ou menos assim. Você tá com dor de dente, você sabe que é o dente. Então, meio caminho andado, você sabe que remédio você vai tomar. Você tá com dor de cabeça, a cabeça tá doendo. Você tá com dor no pé, o pé tá doendo. Mas e a dor na alma, como que é? E aí, na linguagem dela ali, eu fui explicando, falei, olha, a dor na alma é como, de repente, uma dor no fígado. Quem sabe o que é dor no fígado? Uma menina de 13 anos não sabe o que é dor no fígado. Não, acho que nem eu sei. Uma dor no pâncreas. Como que é? Na barriga, talvez. Não é? ali, No né? máximo, a gente sabe o que é dor nos rins, né? É, No porque máximo. de tantas essa pessoas dá. falarem, É. né? Sim. E tudo que é dor aqui no quadril, você já ciático. acha que é rins. É. Porque das pessoas falarem. Mas o que é essa dor? Aí ela ficou me olhando assim, falei, olha, você sabe que tem algo doendo, mas você não sabe definir onde é. Se é o pâncreas, se é o rim, se é o fígado, Exato, não é? exato. A dor na alma é mais ou menos isso. Tem uma dor, mas você não sabe explicar. É exatamente isso. Então, quando você sente essa dor, você precisa buscar ajuda, porque sozinho você não consegue. Não. E é por isso que a gente tem você aqui para nos ajudar. Aqui. Rízia, você já abordou todo o tema da paternidade, mas acho que a gente pode complementar. Conta aqui pra gente as consequências de uma paternidade falha. Bom, para nós mulheres, a primeira coisa é nós vamos nos tornar mulheres perdidas, guerreiras. E eu sempre digo que a mulher guerreira é aquela mulher que acha que tem que dar conta e dar conta de tudo. Por quê? Porque ela não teve o pai que protegeu. Eu fui Verdade. essa mulher. Quando eu me casei, meu marido me deu um livro, Bela aos Olhos de Deus, uma mulher num jardim, assim, o vento batendo. Eu achei linda a capa. Eu li 2 páginas. Fechei o livro e falei, essa mulher é louca. Impossível existir isso. Mal eu sabia que eu estava iniciando, há 18 anos atrás, um grande processo para ser bela aos olhos de Deus. Porque eu era essa mulher guerreira. Meu pai sempre foi um homem, assim, do segundo filho da minha mãe, meu pai começou a ficar doente. E ainda eles tiveram mais 6. Uau! Nós somos 8 mulheres lá em casa. Aliás, minto, 8 filhos. Somos 6 mulheres e 2 homens, criados por uma mãe. Uma mãe que teve que arregaçar as mangas, uma mulher lindíssima, maravilhosa, extraordinária. A minha mãezinha, eu honro a sua vida. O que seria de nós se não fosse a minha mãe? Porque minha mãe cuidou desse esposo que começou a ficar doente. Ninguém sabia o que ele tinha. Minha mãe conta que ele ficava internado, a minha avó mandava ele para centro espíritas para ele ficar internado, e a minha mãe na fazenda, na roça, cuidando desses filhos. E antigamente era assim, né, que se cuidava das pessoas. Não tinha clínicas, não tinha Sim. tanto recurso. E a minha mãe cuidando desses filhos. Ou seja, era um na barriga, um amamentando, um engatinhando E um na barra da saia. e um no pensamento. Hoje a gente nem sabe como que daria conta, né? Como? Lavava Acho roupa no rio. impossível. Né? É. Então a minha mãe teve que arregaçar as mangas, e minha mãe teve que vestir essa roupa de mulher guerreira. E ela nos treinou para isso, para ser essas mulheres guerreiras, né? E nós lá em casa, todas nós somos. Mas quando eu vim que o Senhor me encontrou, né? Ele começou a tirar essa capa, começou a tirar toda essa roupa dessa mulher guerreira e me ensinou o que é ser uma mulher forte. Porque nós devemos ser mulheres fortes, não mulheres guerreiras. Porque a mulher guerreira é aquela, como eu disse, ela carrega uma carga, é uma consequência da falta desse pai que não deu o quê? Identidade. Então ela é tudo que precisa ser. Ela é mãe, pai, né? Aí ela se torna o pai, porque ela é mãe, pai, ela é a irmã mais velha que vira mãe, Sim. ela é tudo. Quando casa, às vezes quer até ter o papel do marido, né? Não, Deixa que às vezes não, ela toma o Toma, lugar do né? marido. quer fazer tudo. E aí essa mulher castra o homem, ela castra o filho, abrindo parênteses aqui e lembrando que essas mulheres fortes é quem criou esses homens bananas que temos hoje. Você me lembrou de uma frase que a Lara falou numa live, que essa frase tocou em mim. Eu nem tenho filhos. Mas a Lara falou o seguinte, que somos nós hoje, mulheres de hoje, que criamos os maridos De amanhã. de amanhã. Sim.
A gente foi- tem que ter essa consciência. E foi essas mulheres fortes do passado que criaram os nossos maridos hoje. E quando eu falo homem banana, eu não estou te ofendendo, meu irmão. Tá? Mas a gente precisa entender. O entendimento não liberta. Você foi colocado e criado dentro de um cenário de disfunção. Um cenário onde a mulher teve que tomar o papel do homem, o homem acomodou, enfim. E o pastor Cláudio Duarte diz assim que todo homem banana tem uma mulher abacaxi para descascar. Né? Uma mulher chata do lado. Uma mulher Porque- forte, poderosa, Mandona. que castra ele, né? Sim, É aquela mulher sim. insuportável, que o marido olha para ela e vê um outro homem. Verdade. É duas verdade. energias masculinas dentro de casa. Ou seja, coloca 2 leões dentro de um território, o que vira? Ah, Não dá certo. Não, Não dá dá certo. certo, essa casa Não vai dá. ser totalmente disfuncional. E por falar em casa, a gente quando fala de casa, a sua casa não precisa ser perfeita. Você não precisa ser a mãe perfeita, o pai perfeito, você precisa ser um pai que funciona. sim. Uma mãe que funciona. O que é uma mãe que funciona? É aquela que busca ajuda para reverter essa energia dela masculina aí e curar esse feminino dela, para que ela seja essa mulher. Queridos, eu sou uma mulher que sempre trabalhei fora. Eu sou uma mulher que trabalho até hoje fora. Sou uma mulher do século XXI que trabalha, que sabe, que produz, que faz o dinheiro. Mas nós precisamos entender que existem papéis definidos e que essa troca de papéis é o grande mal da sociedade hoje. A ONU tem uma agenda para cumprir até 2030. E essa agenda é maravilhosa, 17 tópicos maravilhosos. Mas se você pegar o 5º tópico fortalecer o movimento feminista. Fortalecer o movimento feminista. O movimento feminista é uma desgraça. Eu não estou dizendo que nós temos que ser aquelas mulheres lá atrás, porque o legado que nós recebemos, que veio todo deturpado, aquela mulher subjugada, pisoteada, aquela mulher que não tinha voz, não é sobre isso. Mas se você for estudar a fundo o feminismo nem foi levantado por uma mulher. Então Olha nós só. temos um problema muito grande com essa deturpação de papéis. Então, a gente convida vocês, e aqui hoje nós nem temos tanto tempo para definir tudo isso, a gente convida que você, mulher, venha conhecer o seu papel. A gente fala tanto da mulher empoderada, a mulher empoderada é uma mulher bíblica. Deus empoderou essa mulher. Afinal, somos nós, sou eu, que vou criar o seu marido. Olha Eu que vou definir responsabilidade. o caráter do homem que você é casada. Não. A mulher que vai definir o caráter do homem que você vai casar. Pensa, foi uma mulher que Muito sério definiu o isso. homem com Essa que eu frase casei. Bate aqui na minha cabeça todos os A dias. mulher que definiu o caráter do homem que eu casei. Olha isso. Uau. Isso é pesado. É muito É sério. muito forte, é muito Uau. poder. E a gente que fica Eu tenho querendo dois caçar filhos muito homens. grande. E a gente fica querendo caçar poder onde não é nosso. Pra quê, minha amada? É muita coisa, é muita carga. Por isso que a mulher hoje ela tá exausta. A falta desse pai causa exaustão nessa mulher, Sobrecarregada. sobrecarrega. Essa mulher ela não sabe ganhar dinheiro. Porque Que essa ela não mulher teve o pai. não teve o pai, ou seja, ela não acolheu a história desse pai. A Bíblia diz em Ezequiel 16:44, tal mãe, tal filha. Esse provérbio, que a gente acha que é só uma fala aí, tal mãe, Só um tal filha, é ditado. bíblico. Aí complementa dizendo assim como a mãe teve nojo do marido e repudiou seus filhos, assim suas filhas também fizeram. Ou seja, nós vamos pegando. Repetindo, Repetindo. né? Aquela ação. Padrões. E agora, eu posso falar porque eu também sou da área. Não existe terapia poderosa o suficiente como Cristo Jesus Então, na já vou nossa vida. aproveitar e te... você complementou. Mas vou te fazer a última pergunta aqui, que eu acho que vai complementar no que você está falando. E como que uma pessoa pode resolver o problema com o pai? Ressignificar. É uma palavra que está sendo até já caindo assim como jargão. Todo mundo Descrédito, fala né? em descrédito. Ressignificar. Literalmente. Provérbios diz assim como um homem pensa em sua alma, assim ele é. Se você, Forte. a orfandade, ela traz uma destruição, uma hipersensibilidade, uma não aceitação, né? Então, quando você olha para Provérbios e diz assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é, e a epigenética comprova, a neurociência comprova que o cérebro acredita na história que nós contamos para ele. Sim, acredito nisso também. E o que é isso? Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, você pensa que você é perdedor, você nunca vai ser ganhador.
Exatamente. Então, o que é ressignificar? É você dar um novo sentido para aquela história. Jó 8,8 diz assim: nós somos de ontem e nada sabemos. Vá e conheça a experiência dos seus pais. E nós recebemos um legado da nossa família que os nossos pais nunca contaram a história deles para nós. Queridos, na Bíblia tem genealogia, ninguém gosta de ler. Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, ninguém gosta de ler. Se você pergunta, como que é o nome do seu bisavô, Lara? Não sei. Não sabe. Bisavô, Como não. que é o nome Também do seu não sei, bisavô? não sei. Como que é o nome do seu bisavô? Só sei da bisavó. E a história dele? Muito Só sei menos. de uma bisavó. Olha isso. Só uma. E a história deles? Muito menos. Nós somos o resumo da história deles. Nós não sabemos o nome. Então, se você vai para uma mentalidade hebraica, um hebreu, um judeu que cuida e que sabe desse valor, que é a grande maioria, lógico que lá também tem pessoas que não são todos, mas assim, a grande maioria, eles literalmente sabem a história da sua família. Eles sabem onde eles erraram. Porque como é que você não vai caminhar no automático da história de frustração e de erro da sua família se você nem sabe? Então, nós precisamos entender. Vá e conheça a experiência dos seus pais. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque é importante. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Lá diz tudo que a gente precisa tudo que saber, a gente precisa- nos direciona. Nos direciona, independente da sua religião. Sim. Independente daquilo que você... eu sou científico, eu gosto da ciência. Então, tudo que a ciência comprova está na Bíblia. Já estava lá. Já estava lá, foi Antes Deus de que ser fez. descoberto, né? Já Não é? estava lá. Então, quando é que eu ressignifico? Quando eu vou lá, entendo a história da minha família, do meu pai, e acolho a história dele. Acolhimento. Eu preciso acolher a minha história, mas para eu acolher a minha história, eu preciso acolher a história da minha mãe e do meu pai. E eu costumo dizer assim nos meus atendimentos, Lara sabe, qual é a nota que você dá para sua mãe quando a pessoa tem problema com mãe, ou pai, ou os dois, ou ambos? Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para sua mãe? Fala para mim, qual que é a nota? A nota que eu dou para minha mãe, eu dou 10 para ela. 10. E qual que é a nota que você daria para sua avó em relação à sua mãe? Eu daria 8. 8. Ou seja, a sua mãe, a gente só dá o que tem, não é? Como que a Sim. sua mãe conseguiu te dar 2 a mais? Olha isso como é poderoso. É. Esse dia chegou uma pessoa para mim e disse assim, eu dou 4 para minha mãe. Nossa, Minha mãe foi péssimo. péssima, minha mãe me fez chorar, porque o que que acontece? Eu trago a pessoa para ela parar de achar que ela está desonrando a mãe. Ela precisa falar do sentimento dela, para você não colocar para fora. Sim. Isso é Tiago 5 fala isso. Confessar uns aos outros é alcançar a cura, é isso. O Pra curar a confessar alma, né? não é você ir lá e falar, não. É você falar da sua dor para alguém. Porque esse alguém precisa ter algo para te dar em troca. Não é somente falar. É confessar uns aos outros e alcançar cura. Esse outro vai ser um instrumento de Deus para te curar. Então, o que eu estava falando? Da nota. Normal isso. Da Não preciso nota. nem cortar. Mas esse Eu negócio sou da, influente, gente. Influente é assim, fala muito. da nota que a mãe dela... Você pediu a nota, né, da avó, Ah, da tá. A mãe. menina que eu estava atendendo deu 4. Deu 4, porque a história dela é muito dolorosa, com a mãe, pererê, papapá. Falei, tá, então você dá 4. E quanto você daria para sua avó? Essa é a pergunta que eu te fiz. Ela pensou na história da mãe, tipo assim, se minha mãe foi ruim daquele tanto, minha mãe deve ter recebido uns 2. Acho que ela deu 1 para a avó dela. Deu 1 para minha avó, então. Minha mãe foi péssima, então a avó dela... Eu dou 1, pela história que eu sei, dou 1. Falei, então, a sua mãe foi péssima, a sua mãe te deu 3 A mais. a mais. De onde que a sua mãe tirou 3? Ninguém dá o que não tem. É. Então, Os pais dão mais do que receberam, Os- né? Eu falo isso muito no consultório. isso, por Muito. mais ruim, por mais assim, limitada que essa mãe foi, ela ainda conseguiu te dar 3. E aí a pessoa começa a pensar. E aí ela vai conhecer a dor da mãe, ela vai conhecer o ninho da mãe, ela vai conhecer o casamento da mãe, ela vai conhecer a história. E quando ela faz isso, cumpre Jó 8,8, vai e conhece a experiência dos seus pais, ela vira e fala, bispa, minha mãezinha, ela acolhe a dor daquela Ela mãe. entende. E ela Ela automaticamente é curada. Isso é ressignificar.
Gente, eu posso falar Profundo. muito de experiência, né, bispo? Eu cheguei na É, igreja irada, né? Minha primeira foi. reação, as pessoas reagem de várias maneiras, né? Chora, fica melancólica. A minha primeira reação sempre é ira. Ira, né? E aí, muito problema com mãe, mais com mãe do que com pai. Eu acho que eu cheguei assim bem curada em relação ao meu pai. E ela Foi. me fez essa pergunta. Quando a resposta, né, que eu tinha recebido da minha mãe, eu fiquei com mais raiva ainda. Eu achando que ela é péssima, ela ainda me deu mais do que recebeu. Nossa, agora não tem nem como reclamar. Agora o negócio é dar certo com essa mãe, Ou porque seja, agora eu sou curada ou eu sou curada. eu sou curada. Mas eu achei tão poderoso que essa pergunta eu uso pra todo mundo que chega pra mim, pra análise, pra terapia, e faz diferença. Definiu sua vida, né, Lara, Definiu a minha ali? vida. E eu realmente fui entender, assim, aí você passa a eu gosto de separar, ressignificar, dar um novo significado. E aí Isso. eu fui olhar pra história da minha mãe. Gente, hoje eu chamo minha mãe de mamãezinha. Acabou a Olha que ira, coisa mais é linda! mamãezinha. E olha uma coisa que eu percebi. Eu, na minha ira, né? Meus filhos ficam na casa da minha mãe do meio-dia às 2, até eu chegar do hospital. E eu não entrava na casa da minha mãe, bispa, pra pegar os meninos. Já buzinava e reclamava, mandava mensagem. Você sabe que eu chego nesse horário, ppp. Hoje, Mudou. mãe, fala pro Matheus não me esperar na porta que eu vou entrar. Gente, Uau. olha isso. O nível de dor e ira era tão grande que eu não queria nem entrar. Depois da bispa ir passar, vai passar lá pelo atendimento, agora é mamãezinha, avisa meu filho que eu vou entrar, vou sentar, fazer sala. E aí, o que que acontece? Você, quando ressignifica entende a história dos seus pais, você entra de novo no caminho da honra. Verdade. Porque quando você está na dor, você vive na desonra. E você faz algo que a Bíblia condena. E quando Deus condena alguma coisa, não é porque Deus quer te pegar, te punir, te pôr de castigo. Não é. Porque Ele mesmo criou as leis. E leis, não é lei para te punir. Lei é proteção. Quando você vai para o hebraico, lei significa proteção, cerca de proteção. Quando você não deixa o seu filho solto num lugar que tem muito risco e você não deixa ele brincar, ele acha que você está sendo má. Mas, na verdade, você está protegendo, né? Então, as leis, Deus fez as leis para nos proteger. Então, quando Deus diz assim, cuidado, não murmura. A murmuração não vai te deixar entrar na terra prometida. Porque quando você murmura, você ativa um principado chamado murmur. Depois, quem quiser, vai lá no Google e digita murmur. Você vai ver que é um principado, não é um demônio só, está falando de príncipe, de autoridade. E ele vem e te rouba. E aí você começa a murmurar, falar e reclamar. E hoje eu assisti um vídeo que mostra a ciência mostrando o que causa um neurônio, é causado num neurônio quando você murmura. Você destrói, ele seca. Misericórdia. Ou seja, quando Deus falou para você não murmura, porque você não vai entrar na terra prometida, você não vai ter visão de futuro. Quem murmura não tem visão de futuro. Só reclama, né? Só atrai coisa ruim. Só reclama. É o poder da gratidão, né? A pessoa tem que ser grata pelo Não que é? tem, pelo que é. Então, para você resolver essa questão com seu pai, com sua mãe, essa questão de orfandade, você precisa ir lá e entender a história deles. Exatamente. Isso não é para justificá-los, mas é para você entender que talvez a história deles foi bem pior que a sua. Verdade. Vamos refletir, né? Vamos refletir sobre. Rízia, muito obrigada. Você falou muita coisa aí que eu acredito que tocou profundamente aí no coração de muita gente que está assistindo aqui. Porque no meu tocou, tenho certeza que de outras pessoas também. Ai, amém. Tomara que tenha tocado, que aí eu cumpri meu propósito, que é ser boca de Deus. Amém. 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 Gente, agora a gente vai conversar com a nossa querida Alana, que também é uma das preletoras do nosso evento da Imersão à Cura do Feminino. A Alana, que é arquiteta e influenciadora. Muito bem-vinda, Alana. Obrigada, Lara. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser uma dessas preletoras. Inclusive, quem ainda não fez a inscrição, gente, corre lá, porque é algo assim tão surpreendente. Cada encontro, eu fico pensando, se cada encontro que a gente faz de mulheres, a gente já sai transformadas, com uma história nova, com mais ânimo, com algo que realmente transforma a nossa vida, imagina uma imersão. Então, assim, quem ainda não tá participando, corre lá, porque são vagas limitadas, né, Lara? São Vagas limitadas. Exatamente. Você falou que tá feliz de participar. A gente aqui tá feliz de ter você aqui conosco participando, tá, Alana? Obrigada. E para começar aqui, então, já
recebendo essa palhinha do que você vai falar lá no dia da nossa imersão. O seu tema é o poder do ser. Conta o porquê desse tema para nós. É o seguinte, ser é um estado permanente. E o que eu mais tenho visto enquanto influenciadora, a gente tem dado muito valor pro poder de estar. Então as pessoas estão felizes, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão vivendo algo. E é como se o algo que elas estão vivendo é responsável pela felicidade delas. E nunca o poder delas serem. Eu decido ser feliz, eu decido ser forte, eu decido, então eu sou. E muitas vezes a gente tem só estado. E o estado, o poder de estar, ele é muito flexível. Porque aquilo ali pode te anular. Você tá triste hoje, aí você pega esse estado de estar triste e faz ele ser seu ser. Então, assim, eu só tô triste, mas nossa, eu vou me inundar dessa tristeza. Mas quando você entende o que você é, uma mulher curada, uma menina curada, uma criança curada, uma mulher determinada, você tem dias tristes, sim, porque todo mundo tem problema. Você tem dias que você precisa trabalhar, mas você não quer ir para aquele trabalho. Você tem esses dias. Sim. Todo mundo Todas passa nós, por né? isso, todo mundo passa por isso. Mas isso não pode te definir. É por isso que é o poder de ser, do que você é. E eu costumo dizer que todo mundo, e aí como influenciadora mesmo, todo mundo que maquia muito, uma hora não sustenta. Não sustenta, porque, de novo, não é o poder da pessoa ser, é o poder dela só estar. E a partir do momento que você se conhece, que você se olha e fala, peraí, sou eu. Na minha melhor versão. Eu posso não ser a rainha. Eu posso não ser a princesa que eu queria, mas eu sou. E eu tô me construindo para me tornar. E o processo de construção é algo diário. Sim. Eu tava conversando com a Ju esses dias. Muitas vezes a gente tá na correria e a gente não vê tudo que a gente fez. A gente não vê as pessoas que a gente se conectou. A gente não viu as histórias que a gente transformou, porque a gente tá nessa correria. A gente tá com tanta coisa para fazer, tão sobrecarregada, que a gente não viu de onde a gente saiu. Por isso que diversas vezes eu falo, para e faz um feedback. Quantas pessoas você atendeu esse mês? Quantas pessoas você se encontrou esse mês? Quantas histórias você transformou esse mês? Quantas histórias você transformou em um ano? Quantas pessoas passaram na sua vida em um ano? Quantas pessoas olharam seu Instagram em um ano? Quantas pessoas se conectaram e abriram o coração para cada uma de nós em um ano? São muitas histórias. Só que a gente não para fazer esse feedback. Então é sempre assim, eu queria estar lá, eu já queria estar formada, eu já queria estar naquele emprego, eu já queria estar. A ansiedade, né? Eu já queria estar, eu já queria estar, eu já queria estar. Mas você tá sendo para estar? É o que eu sempre falo. Eu tive um sonho, muito tempo atrás, que eu queria plantar morangos. E eu falava, eu vou ser uma grande plantadora de morangos, gente. Eu ia ter, tipo, a maior empresa de morangos. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7 anos. Mas eu não... Gente, eu não sei nem como que funciona o adubo. Como que eu vou plantar morangos? E aí eu vejo que, beleza, eu não comecei, mas se eu tivesse começado, talvez hoje eu tivesse uma fazenda de morangos. Mas eu comecei uma faculdade. E terminei a faculdade. Mas eu comecei um curso e eu terminei aquele curso. A gente precisa não só querer começar, Terminar é importante. mas terminar aquele ciclo. Exatamente. A gente começa muita coisa. A gente tem terminado? Ah, eu quero ser uma grande arquiteta. Beleza. Primeiro passo, faça a faculdade. Ai, mas eu quero ser um grande político. Estude política. Ai, mas eu quero ser um bispo, um pastor. Estude sobre isso. As pessoas querem tudo da noite pro dia, né? Exatamente. Sem passar pelo processo. E principalmente agora, né? Nessa geração que a gente vive, uma geração assim de tudo muito rápido, micro-ondas, né? O fast Nutella, food. né? E é tudo para ontem. E isso tem nos destruído, né, gente? Tem. Exatamente. E tomar posse daquilo que você é. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma missão de que eu seria missionária. Mas eu não Uau. acreditava. E eu lembro que eu orei e falei pra Deus, eu não quero ser missionária. orei, eu fui muito sincera, eu falei, Deus, eu não Geralmente quero. são essas aí que Deus eu não quer. quero. E aí eu lembro que Deus colocou no meu coração, me responde o motivo.
Por que que você não quer ser missionária? E lá em casa a gente recebia muitos missionários. E eu falei pra Deus, porque eu não quero ser como eles. Eu não quero ter uma família destruída. Eu não quero ser a missionária que vai pregar, mas vai chegar aqui em casa e vai bater no filho. Eu não quero ser a missionária que prega, que eu vou levar a palavra, que você tem que ir nos lugares, mas o seu filho nunca sentou numa mesa de bar. Eu não quero ser a missionária que vai lá e levanta e fala, mas que não teve coragem de deixar seu filho ter um ciclo de amizade. Eu não quero ser essa missionária que tem um casamento destruído. Eu não quero, porque eu não quero estar missionária. Se for pra ser, eu quero ser, mas não assim. E eu lembro que eu fui muito, gente, eu fui muito sincera com Deus naquele dia. E eu falava, eu não vou ser, 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 eu não vou ser. Porque eu quero ter família. E todos os missionários e missionárias que eu conheci tinham famílias destruídas. Mas na hora que pegava o microfone, falava. E eu falava, eu não quero isso porque eu vou estar. Eu só estou missionária, eu só estou. Mas eu quero ser, então. Deus me ajude a ser. Então hoje, quando eu vou ministrar, quando eu vou palestrar, várias vezes Deus fala, tá vendo? Tá no caminho. Tá vendo? É essa missionária. É isso. O problema é que a gente pega um padrão que existe para ser Isso. missionária, para ser palestrante, talvez o pior dos padrões, e acha que ele é geral. Ah, não, eu não vou ser mãe porque minha mãe foi uma péssima mãe. Eu não vou empreender porque eu só conheço empresários corruptos. Eu não vou fazer porque eu só conheço pessoas que fazem aquilo mal. Eu não vou ser influenciador porque todos os que eu conheço são influenciadores meia tigela. Mas é você que vai tirar desse público o estar e vai fazer o ser. Para ser diferente mesmo, da melhor versão que você tiver. E começar, que é um degrau de cada vez. Não tem como começar do topo. Exato. Tem que ter o início, né? Tem que ter o Ninguém início. começa lá em cima, começa de baixo. Alana, e o seguinte, me diz aqui como pausas para o café tornaram a Alana a influenciadora que é hoje. E vamos lá, por que que é tão importante essas pausas para o café? Eu lembro que quando eu me coloquei como influenciadora, eu tinha receio de falar, Alana é influenciadora, Alana é influenciadora. Primeiro porque eu não tinha quantidade de seguidores. E todas as vezes, todas não, mas a grande maioria das vezes as pessoas olham isso. Esquece de olhar o alcance, esquece de olhar o quão você tem o poder de influenciar. E eu me via e falava, será que eu vou conseguir? E agora? Por conta de números. E eu olhava para aqueles números e... Mas o que que eu aprendi nessa jornada? Que se eu quero ser, eu preciso começar. Então eu sou influenciadora. Todas nós somos influenciadoras. A nossa voz precisa ser ouvida. Tem muita gente falando, ok, tem muita gente falando, mas a sua voz precisa ser ouvida. O seu rosto precisa ser visto. E muitas vezes a gente tem se anulado e se escondido, porque, mas alguém vai criticar. Mas a gente vai parar mesmo por conta de uma crítica? Porque lá atrás me falaram, Alana, desiste disso. Por que que você vai fazer isso? Isso não vai te dar retorno nenhum. Na época eu deveria ter uns 3, 4 parceiros. Hoje são mais de 60 lugares diferentes. São mais de 60 donos de empresas ou social medias que eu tive contato. São lugares, são pessoas, são histórias, mas precisou o quê? Começar. E onde começa? Em uma pausa para o café. Onde começa? Começa em você sentar e se olhar e falar, pera, deixa eu tomar uma xícara de café e me olhar e me ver do que eu preciso. A pausa para o café, ela pode ser um lugar, mas ela também pode ser um momento. O momento de você coar seu café ou seu chá, para quem não gosta de café, sentar e falar, peraí, quem eu sou e o que eu tô fazendo com o que eu tenho? Muitas vezes a gente tem se perdido, é bem aí. E foi aí que eu falei, não, peraí, beleza, eu não tenho nem 1.000 seguidores, mas eu vou começar. E eu comecei, e aí foram 1.000, aí teve uma parceria, e aí foram mais, e foi crescendo. Por quê? Porque eu não deixei minha voz ser apagada. E diversas vezes, já teve gente que criticou minha roupa, que criticou minha voz, que criticou Sempre as vai cores. ter, sempre vai ter. Mas É. isso não pode parar. Não. E uma coisa que eu sempre falo, o poder do ser é algo que não pode ser corrompido. E quando a gente tá nessa indústria, seja de influenciadora, seja de ter esse foco, ou de ter muito comentário, é muito perigoso se perder. Se perder nas escolhas que as pessoas fazem, nas propostas que as pessoas te fazem. E aí você tem que realmente entender quem você é, pra você não se perder nessa jornada. Porque pode ser uma jornada que começa muito bonita, mas que tem um final muito trágico. E isso é o poder do ser. E esse é o poder do ser. De se conhecer na essência mesmo. E de se amar, Principalmente. que é muito diferente de estar apaixonada por você. Porque se amar é se amar com todos os defeitos que você tem.
Eu costumo dizer que eu me olho no espelho e uma das vezes que eu me achei mais bonita mesmo foi quando eu fiquei careca, mas careca no zero. Porque eu me olhava e falava, a Alana ainda tá aí. Você Não é olhou um a sua cabe essência, né? Exatamente, não é um cabelo que tá me definindo. Não é a roupa que eu visto que me define. Isso tudo só faz com que o que é dentro saia pra fora. O que tem saído de dentro de você? Mateus 6 fala isso, né? 6:22 fala que os olhos são a candeia do corpo. Muitas vezes a gente está se olhando no espelho com olhos maus. E se a gente se olha com olhos maus, que tremendas trevas nós temos dentro de nós. Mas se for olhos bons e de luz, que corpo cheio de luz que a gente tem. Então é isso, é saber se olhar. Alana, mas eu não gosto de uma mancha que eu tenho, eu não gosto do jeito que o meu corpo é. Você não precisa se apaixonar por você, mas você precisa se amar. E amar começa se cuidando. E aí, no final de tanto se cuidar, você se apaixona. Exatamente. Entendendo realmente o poder de ser. Que É lindo. isso mesmo. Lindo. Obrigada, Alana, por essa mensagem que você trouxe pra gente, tão importante. Tão linda. Lindo. Gente, eu queria primeiro agradecer a parceria com a Adriana e abrir espaço aqui para você falar do seu trabalho. A Adriana está comigo nesse evento, na parte da divulgação, cuidando do meu perfil. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de como estar atrás, né, ali do Instagram. Obrigada, Lara. É um prazer, realmente. Assim, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto da imersão, porque além de ser um trabalho, é algo que eu vejo que vai realmente trazer algo benéfico, né? Que vai ajudar a vida de muitas mulheres. Então, eu fico muito feliz de fazer parte, de você ter tido essa confiança no meu trabalho. E falando um pouquinho do meu trabalho, é exatamente isso: é ajudar empreendedores, assim como você, assim como eu, a alcançar o seu objetivo ali através das redes sociais, né, levando o seu trabalho para outras pessoas, podendo ajudar outras pessoas através da divulgação. E o meu trabalho é isso: é fazer o planejamento, é ajudar com a divulgação através das mídias sociais. E além da gestão de redes sociais, eu tenho também um projeto que é individual para empreendedores que querem dar seguimento ali no seu negócio, mas que não quer, às vezes, exatamente a pessoa ali executando, ele mesmo quer aprender e executar por si só, que chama Análise de Perfil do Instagram, onde eu vou lá, faço essa análise, identifico os pontos que precisam ser melhorados e dou todo aquele direcionamento para que a pessoa possa conseguir executar por ela mesma. Quem quiser saber mais, é só entrar lá no meu perfil do Instagram, Adriana Melo Marketing. Muito obrigada, gente. Prazer estar Gente, aqui que com vocês. agradece. Obrigada, Gente, gente. obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, Adriana. Gente, super recomendo a Adriana, tá? Obrigada. A Alana também. Bispa, muito obrigada, gente. Foi excelente. Foi Foi ótimo. sim. Obrigada, Até dia Lara. 18. Até 18. Todas juntas.